Salve pessoal, tudo bem? Eu acredito que vocês já conheçam a JHSF. Eu já fiz alguns vídeos sobre a empresa aqui nesse canal. E eu venho trazer para vocês as últimas informações mais recentes divulgadas pela própria empresa e o que eu acho do futuro da empresa, com relação a dividendos, rentabilidade, mercado de atuação e o planejamento que ela possui. Beleza? A JHSF é uma empresa extremamente difícil de ser analisada porque ela desenvolve diversas atividades diferentes e cada atividade tem a sua especificidade. Então é preciso analisar com cuidado cada uma delas para mostrar para vocês se é ou não relevante investir nessa empresa. Eu já adianto para vocês que ela está bastante descontada e tem um preço de cota bastante acessível e principalmente paga os dividendos mensais, ou seja, é praticamente um fundo imobiliário. Mas chega de papo, vamos lá. Só larga aquele like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos lá. A JHSF, como eu falei, é uma empresa extremamente difícil de ser analisada, porque ela desenvolve diversas atividades ao mesmo tempo. Cada atividade possui sua especificidade e gera renda para a próxima atividade. Essas imagens que vocês estão vendo são as imagens das atividades que a empresa presta. Você pode ver o Hotel Fazenda Boa Vista, você pode ver os hangares que a empresa desenvolve suas atividades, faz a hangaragem do jatinho, das aviação executiva. Você tem a fachada do Hotel Boa Vista, Fazenda Boa Vista, que é um hotel lindíssimo. Eu, particularmente, um dia ainda quero ir lá. Você tem a inauguração do Hotel Fazenda Punta del Este, a aviação executiva, a empresa ela presta aviação executiva, serviços para Nova York, Paris, Londres, provavelmente agora para o Uruguai, por conta desse empreendimento que foi inaugurado. Você ainda tem as atividades de clubes, residências, shoppings. Então você vê que a empresa ela tem diversificado muito as suas atividades, todas voltadas para um público que possui muito dinheiro para gastar. Agora vamos analisar cada uma delas e o que você precisa olhar. A JHSF tem um preço de cota bastante acessível. Ele está custando cerca de R$ 4,10. Então é um preço bastante baratinho para você começar a investir na Bolsa de Valores. Para você começar, você não precisa muito dinheiro, como você pode ver, mas para ter grandes rentabilidades, grandes retornos, aí sim você vai precisar de um dinheiro considerável. A empresa ela tem um PL de 3,26, é um PL extremamente baixo. Para esse indicador, que é um indicador de preço, é estabelecido o valor número 10. Abaixo de 10, o mercado considera com desconto. Acima de 10, pode estar ou não sob sobrepreço. Mas para você, de fato, avaliar se esse indicador ele está com desconto ou não, você precisa analisar outras empresas do mesmo segmento que essa empresa em análise está sendo observada. Você precisa analisar o histórico desse indicador da mesma empresa. Aí sim você consegue ter um parâmetro para saber se esse indicador está com desconto ou não. Mas se você analisar o outro indicador de preço, que é o preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, você pode ver que ele está 0,5. Então, esse indicador ele tem como parâmetro número 1. E o que tiver abaixo dele é desconto, ou seja, a JHSF está com desconto de 50%, é um desconto muito relevante. E ela tem um dividend yield de 9% ali aproximadamente. Então ela tem um dividend yield bastante interessante, um desconto de 50%, e essa rentabilidade dela, você já pegaria ela no vale, porque no momento a rentabilidade que a empresa apresenta é de 4,7 ali aproximadamente negativo. Então você tem uma empresa que nós veremos a relação entre lucro e cotação, que ela tem uma discrepância muito grande. A empresa ela é bastante lucrativa, distribui bastante dividendos. Esses dividendos eles são mensais. Você pegará o preço da ação com um desconto de 50%. Se você analisar o dividend yield da empresa, como nós já vimos, ele está na casa dos 9%, e ele é um dos mais altos já pagos pela empresa. Só que será que ele é sustentável? Excelente pergunta. E para isso a gente precisa analisar o payout, que é o quanto que a empresa distribui do seu lucro na forma de dividendos. E o payout da empresa, olha só, ele é de aproximadamente 29,5%. Ele é muito baixo, levemente acima da média. Então a empresa ela não distribui nem 30% do seu lucro na forma de dividendos, mas ela tem um dividend yield de 9%. Ela faz isso porque ela tem muitos projetos para investir, por causa das diversas atividades que ela presta. Então ela está sempre investindo, ela está sempre inovando. Aqui, como eu falei, é a relação entre o lucro e a cotação. Esse verde é o lucro que a empresa possui e esse marrom é a cotação dela no momento. E você pode ver que a lucratividade da empresa e o preço que ela está custando no mercado tem uma discrepância muito grande.
Olha essa boca do jacaré aqui. A empresa ela tem uma lucratividade incompatível com o que o mercado está pagando por ele. Você pegará essa empresa num momento excelente, com um preço de cota bastante acessível, barato com desconto e com lucratividade em alta. Essa aqui é uma das informações mais relevantes que eu vou mostrar para vocês e eu acho que é uma das que os investidores mais querem olhar, que é a distribuição de dividendos. Base acionária para pagamento, que é a Datacom, que é a data que você precisa ter ações da empresa para receber os dividendos. E você pode ver aqui, ó, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A empresa ela distribui dividendos mensalmente e você vai receber 3 centavos por cota ali aproximadamente. E você tem as notícias que a JHSF publicou com relação aos seus dividendos, que ela pagará 187 milhões de dividendos para quem tiver direito com relação às datas que eu mostrei no slide anterior. Esse aqui. Eu apresentei esse slide aqui primeiro para vocês, porque eu quero que vocês entendam como que a empresa ela é estruturada. Primeiro aqui são as atividades que a empresa presta, que eu já falei para vocês. Você tem todas essas atividades aqui em conjunto. Por resultado recorrente, a empresa ela considera somente shopping, hotelaria e gastronomia, aeroporto, locação residencial e capital. E as outras, varejo e incorporação, elas são excluídas do resultado recorrente, porque essas empresas aqui, elas apresentam uma flutuação, uma instabilidade muito grande por resultado. Então, acaba interferindo por causa dos não recorrentes no resultado recorrente da empresa. O resultado consolidado da empresa são os números de todas as atividades da empresa. O resultado recorrente exclui varejo e incorporação. Tenha em mente essa estrutura básica da empresa de como ela divulga esses resultados para você saber o que analisar em cada número. Agora vamos analisar cada atividade prestada pela empresa. Vamos olhar agora o resultado recorrente dos números da empresa. Você já sabe o que isso significa. Se nós olharmos a receita bruta, ela ficou em 1,1 bilhão. Olha a escala aqui, milhões, 1,1 bi, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você tem um resultado muito bom e a empresa chegando na casa dos bilhões no seu resultado. O resultado bruto, que é o lucro bruto, ficou em 542 milhões, um aumento de 27%. O EBITDA ajustado, EBITDA é a capacidade que a empresa tem de gerar caixa com as suas atividades. Ficou em 495 milhões, um aumento de 42%, um resultado muito positivo. E o lucro líquido ficou em 668 milhões, um aumento de 128% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você vê que 2024 foi muito positivo para a empresa. Essa aqui é a composição de atividade por peso no resultado da empresa. Receita bruta, composição de negócio 2024. Shoppings é o segundo maior responsável pelo resultado da empresa, ficando atrás de hotelaria e gastronomia. Para quem não sabe, a JHSF é dona da rede Fazano de hotéis, então é uma rede mundialmente famosa. E essa atividade, em 2024, foi a responsável pelo maior peso do resultado da empresa, seguido de shopping, aeroporto, que é aviação executiva, jatinhos, locação para residencial e clube, com 9%, e no fim, JHSF Capital, com 2%. Se formos levar em consideração a geração de caixa, que é bem diferente de receita, receita e EBITDA são coisas completamente distintas. O resultado da empresa, Shoppings é responsável pela maior geração de caixa da empresa, com 42%. E para você ver, né, hotelaria e gastronomia, que é responsável pela maior receita, é somente o terceiro na geração de caixa. Então você vê que esse segmento ele consome muitos recursos da empresa, sendo a aviação executiva com o segundo, com 23%. Esse segmento de locação ele gera bastante caixa, apesar do peso dele na receita não ser muito grande. Aqui são os investimentos que a empresa entregará no futuro, né? É muito importante você ver essa visão de futuro que a empresa tem para cada atividade que ela tem. Aqui, ó, concluído em 2024, você tem a usina São Paulo, Casa Fazano, Boa Vista Surf Lounge, novas residências JHSF, novos terminais portuários para aviação executiva. Em 2025, novos hubs, Fazenda Tênis Club, São Paulo Surf Club,
Boa Vista Village Town Center e 4 novos hangares. E em 2026, olha só, vai ser a inauguração do Shopping Faria Lima, no centro financeiro, no coração financeiro de São Paulo, que na verdade é o coração financeiro do Brasil, no lugar mais valorizado e movimentado de São Paulo. Depois você vai ter inaugurações de várias redes fazendo, novas residências JHSF e o Grande Lounge Hotel. Além disso, você teve a inauguração de um hotel lá no Uruguai, no Ponta del Este. Então a JHSF ela tem investido muito. Lembra quando nós vimos que o payout da empresa é de 29,5%, enquanto que o dividend yield de 9%? Então, ela não distribui mais dividendos porque ela tem todos esses investimentos aqui a serem feitos e entregues, gerando cada vez mais valor para você, acionista. Aqui vamos analisar o resultado do segmento de shoppings que a empresa possui. Para esse setor, é preciso analisar vendas na mesma loja, vendas na mesma área, aluguéis na mesma loja e aluguéis na mesma área. Além disso, você precisa analisar as vendas, além do resultado e da geração de caixa. E nós já sabemos que esse setor é o setor com maior peso na geração de caixa. Então, nós temos vendas no lojistas, aumento, os lojistas estão vendendo mais nos shoppings da JHSF. Saiu de 4,4 milhões, 4,4 bi para 5,3 bi, um aumento de 20% nas vendas. Aqui está analisando indicadores de venda, que são vendas na mesma loja e vendas na mesma área. Vendas na mesma loja em relação a 2023 teve um aumento de 12%. Venda na mesma área aumentou 13%, ou seja, um aumento bastante relevante. Os indicadores de aluguel agora, em relação a 2023, tiveram um aumento de 11%, aluguel na mesma loja, e 11% também em aluguel na mesma área. Com relação ao resultado bruto, ou seja, receita bruta, se fizermos o comparativo anual, houve um aumento de 27%, ou seja, um aumento muito forte. E o EBITDA, que é a geração de caixa, aumentou 40%. Então a empresa está lucrando muito, ela está gerando muito caixa com esse segmento de shoppings. Muito justificado pelo aumento de vendas dos lojistas. Então o segmento está funcionando muito bem. Vamos falar agora do segmento de hospitalidade e gastronomia. Lembrando, esse segmento é o segmento que é responsável pelo maior peso na receita, mas é somente o terceiro na geração de caixa. É um segmento bastante rentável, só que ele também consome muitos recursos. Aqui você precisa analisar receita por quarto disponível, diária e média e taxa de ocupação. Além do segmento de gastronomia, você tem os indicadores de couvert médio e número de couvert. E você tem os resultados, resultado bruto e o EBITDA ajustado. Então vou lá, receita por quarto disponível em 2024 ficou em 2,1 bi, um aumento de 20% em relação a 2023, muito positivo. O número de diárias também cresceu 15% e a taxa de ocupação ficou em 58,1%, um crescimento de 2,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, de 54% em relação a 2023. Então você teve um crescimento de receita por quarto, do número de diárias média e na taxa de ocupação. Todos os indicadores de hospitalidade cresceram. Com relação agora aos indicadores de gastronomia, teve um crescimento de 12% no valor do couvert médio e uma leve queda de 1%, praticamente uma estabilidade no número de couvert. Então o número de couvert ficou estável, mas o valor do couvert aumentou 12%. O resultado bruto, analisando o comparativo anual, a receita bruta cresceu 5% e o EBITDA, a geração de caixa, cresceu 8%, e com uma margem EBITDA de 22%. Então, a margem EBITDA é a relação da geração de caixa, o EBITDA, com a receita líquida. Se você tem o quanto que dá receita líquida é geração de caixa, e a margem EBITDA ficou em 22%. Então, 22% da receita é geração de caixa com essa atividade. Aqui nós vamos falar do segmento de aviação executiva, que é um segmento bastante importante para a empresa, porque ela dá externalidade positiva para todas as outras atividades. E esse segmento você precisa analisar o número de movimentos, a quantidade de litro abastecidos. Além disso, o outro responsável pela receita nesse segmento é o número de hangares que a empresa possui, porque ela cobra aluguel, ela cobra por espaço que cada aeronave ocupa. Então ela tem o número de hangares,
o número de movimentos, de pousos e decolagens e a quantidade de litro abastecidos. O número de movimentos em relação a 2023 cresceu bastante, 41%, muito em função da expansão do número de hangares que nós já vimos nos investimentos que a empresa fez, né. Você viu que em 2023 ela investiu bastante nesse segmento, com a expansão. Em 2024, ano passado, ela já investiu em mais 4 hangares e o mesmo está acontecendo agora em 2025. Com relação a litro abastecido, aumentou 50%. E se formos levar em consideração a estratificação desses números, com relação a movimentos, os voos domésticos eles são mais relevantes para a empresa, muito mais relevantes do que os movimentos internacionais. Só que, obviamente, com relação a litros abastecidos, o internacional ele tem um peso maior por causa da distância, né, pessoal? Então você tem em quantidade o mercado doméstico, ele é mais relevante, só que em relação a litros abastecidos, o mercado internacional ele é muito mais relevante que o doméstico. O resultado da empresa nesse segmento, no comparativo anual, aumentou 84%, um aumento extremamente relevante, praticamente dobrou. E a geração de caixa literalmente dobrou, um aumento de 96%. O EBITDA ajustado aumentou quase 100% em relação a 2023. Um resultado muito bom, com uma margem EBITDA de 62%. Aqui é o segmento de clubes e residências para locação. Teve um resultado também muito positivo, um aumento de 56% em relação ao mesmo período, né, de 2023, e um aumento de geração de caixa de 57%. Então você vê que todos os segmentos eles estão performando muito. Não é um aumento pouco significativo de 15%, 10%, não, é 50%, 60%, dobrou quase 100%. Então, todos os segmentos da empresa estão muito bem rentáveis. E a JHSF Capital, que faz a gestão de recursos, ela tem 2,5 bilhões de recursos em gestão. Aqui é recurso sob gestão, tá? Tem 10 fundos sob gestão e fez 7 M&As, que são fusões e aquisições, além de ter bastante captação, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E, por fim, o último segmento a ser analisado pela empresa, que é o segmento de incorporação. Esse segmento de incorporação, embora seja bastante relevante para as atividades que a empresa possui, ele apresenta geralmente um resultado negativo para a empresa. Ele traz um pouco o resultado da empresa para baixo, por isso ele é pouco excluído do resultado recorrente, porque lançar imóveis não é toda hora que você consegue. Você tem questões de estruturais, você tem questões de burocracia no poder público e você tem questões de mercado também. Não é toda hora que o mercado está disposto a pagar milhões por empreendimentos lançados pela empresa, então precisa ter um intervalo. Por isso que esses resultados aqui eles são não recorrentes na empresa. Esse segmento ele é analisado com relação a vendas contratadas, receitas brutas a apropriar e que já foram apropriadas, e aqui a parte de balanço patrimonial, que é as contas a receber. As vendas contratadas pela empresa aumentaram 5%. Então você vê que esse segmento ele apresenta uma escala um pouco diferente com relação aos demais. A apropriar, ou seja, quem ainda chegará para a empresa, está na casa do 859 milhões. E o que já foi recebido pela empresa foi de 580. Então a empresa ela tem movimentado bastante esse setor, mas ainda tem muito dinheiro ainda para chegar para ela. O resultado bruto, como você pode ver, teve uma queda de 22% em relação a 2023, porque o mercado imobiliário no Brasil ele está muito ruim, porque você tem juros muito altos, você tem inflação alta e tudo isso, além de uma percepção de risco maior aqui no Brasil e a geração de caixa, o EBITDA ajustado desse segmento caiu 11%, o que amorteceu muito mais a queda, né? Você teve uma queda no resultado de 22% e uma queda na geração de caixa de 11%. Então você vê que houve um ajuste na despesa até chegar no EBITDA. Vou ficando por aqui. Espero sinceramente que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecer mais a empresa. Se você já tem essa empresa na sua carteira, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a convencer vocês a fazer novos aportes ou a manter ela. Ou se você não tem essa na carteira, deixe aqui nos comentários se você vai continuar de fora ou se você resolveu incorporar ela. Beleza? O meu papel aqui é ajudar vocês a ter o conhecimento daquilo que vocês colocam o dinheiro de vocês para ter a melhor rentabilidade possível. Então, um grande abraço e valeu!